Mateus, no capítulo 20, nós vamos continuar trabalhando os temas das parábolas de Jesus. As parábolas são sempre temas intrigantes, textos intrigantes, porque o desejo é sempre trazer princípios, ensinamentos, mas isso através de uma história, que não é uma história real, uma história fictícia, uma história contada, mas que tinha muito a ver com a realidade dos primeiros ouvintes, aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez essas histórias da boca de Jesus, porque ele tinha alguns ensinamentos. E aqui temos mais uma parábola, a parábola da vinha, ou melhor, a parábola dos trabalhadores na vinha. É uma parábola muito interessante, mas antes de entrar de fato na parábola, antes de fato de ler o texto, eu gostaria que você não olhasse para a sua Bíblia agora, olhe para mim. E eu quero te fazer uma pergunta. Essa aqui. Quando você vê essa frase, do próximo slide aí, quando você vê essa frase, o que te vem à mente? O que te faz lembrar de algum episódio? Quando alguém diz, ou quando você em algum momento disse essa frase, isso não é justo. Do que te faz lembrar? Vamos trabalhar algumas hipóteses aqui. O que te vem à mente? Uma desigualdade, injustiça. O que mais, gente? Podem contar episódios assim, olha, uma situação. Por exemplo, a Maitê já está dizendo que algumas vezes não é justo aquilo que o Anderson faz com ela como pai. Acho que a gente não merece alguma coisa, né? Não é justo. Ou que merece, né? E que outro talvez recebeu, né? Criança faz muito isso, né? Não sei vocês, mas lá em casa isso é muito comum. Pai, isso não é justo. Isso não é justo, né? É umas frasezinhas que acontecem. Acontece com você também? Quem já disse essa frase aqui, levanta a mão. Aí, bom, então vocês sabem do que eu estou falando. Quem nunca disse essa... Não vou falar porque vou levar os irmãos a pecar. Enfim, gente, essa é uma frase muito comum dos nossos dias, da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente usa isso, a gente fala isso. Só que quando a gente fala isso não é justo. A pergunta que a gente tem que ter em mente é, ok, isso não é justo, eu estou falando de justiça. A pergunta é, qual é o padrão de justiça que eu estou utilizando quando uso essa frase? Isso não é justo do ponto de vista de quem? Quem é o padrão? Quem é a régua? Quem é o cano, a medida para estabelecer o que é justo e o que não é? Quando a gente, por exemplo, compara dois personagens bíblicos, por exemplo, Judas, aquele que traiu, Judas Iscariotes, e o ladrão da cruz. É justo? Não é justo eles receberem a salvação? E tantos outros personagens dos nossos dias que a gente olha no noticiário e que alguns a gente tem a notícia que lá no cárcere, na prisão, vieram a se converter. Não sei se foi real ou não, se converteram de fato ao Evangelho de Jesus Cristo ou não. Mas a notícia que chega a nós é que alguém que foi um criminoso, um marginal, quem sabe um estuprador, veio a se converter. E alguns olham e falam assim, ele vai estar no céu junto comigo. O Senhor vai servir a ceia a ele, da mesma forma que vai servir. Isso não é justo. Isso não é justo. Não sei você, mas eu já pensei várias vezes em algumas situações assim. Então, com isso em mente, essa frase em mente, eu quero continuar dando outro padrão. O próximo slide. Nessa parábola que a gente vai ler, existem dois cenários. Tem o cenário da praça, onde era muito comum nos tempos de Jesus, os trabalhadores irem para a praça, ir para um mercado de trabalho, onde ali vinham os proprietários, os donos de terras, e diziam, eu preciso de 10 trabalhadores para vir trabalhar na minha vinha, para vir trabalhar no meu campo, na minha terra. E ali os funcionários se voluntariavam. Olha, eu vou. E ali era combinado, inclusive, o salário. Olha, quem vier, eu vou dar tanto. Aí o cara olha assim, não, essa daqui não é para mim. Eu vou depois, na próxima.
Talvez isso é muito distante da realidade de muitos de nós. Mas, por exemplo, eu que morei, sou natural de Santos, isso acontece até hoje lá no cais, quando há a descarga, principalmente a granel, em sacos. Isso acontece até hoje. As pessoas vão e há uma chamada e as pessoas se voluntariam para dizer, olha, eu vou participar desse carregamento daquilo que está acontecendo. Isso acontece até os dias de hoje. Então acontecia, esse era um cenário. E o outro cenário é o cenário da vinha. O cenário da vinha, um vinhedo, onde tinham as uvas e ali o pessoal ia, vocês sabem para quê? Para trabalhar no campo e tudo mais. Esses são os dois cenários. O que era muito comum nos dias de Jesus. Então, vou usar muito essa palavra, aquilo que era comum, porque também tem algumas coisas que são incomuns. O próximo slide, para que você entenda a jornada de trabalho naquela época, era das 6 às 6, 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. Ou seja, o pessoal ia para a praça, não às 6, porque às 6 eles já estavam trabalhando. Eles iam ali por volta das 5h30, e ali começava a distribuição dos trabalhos, eles iam para as terras. Então, às 5h30, era o momento que os funcionários iam para a praça e que o proprietário também estava lá para contratar os seus trabalhadores. Nessa parábola, a gente vai ver que o proprietário não vai apenas ali por volta das 5h30, ele vai às 6, ele vai às 9, ele vai ao meio-dia, ele vai às 3 e ele vai às 5 horas da tarde contratar trabalhadores. Isso não era comum. Isso era totalmente incomum. E o acordo, o próximo slide, era o salário. O salário de 1 denário. 1 denário para cada trabalhador. O que é 1 denário? Denário significa nada mais do que uma moeda de prata que contém 10 valores de alguma coisa, de hasses, 10 jumentos e coisas significativas. Aliás, da palavra denário, vem a palavra dinheiro, ou denaro, dinheiro, em tantas outras línguas. Era o salário de um trabalhador, mas um trabalhador qualificado. Não necessariamente um trabalhador braçal. Não necessariamente todos os trabalhadores recebiam um denário, mas era o comum um denário. Geralmente o trabalhador braçal, como acontece até nos dias de hoje, não recebe o salário de um trabalhador comum. Aquele que é qualificado, aquele que teve uma formação, um estudo, acontecia da mesma forma. O comum era acertar um valor. Mas já um denário, ok. O pessoal que vai trabalhar e alguém oferece um denário, ele fica contente. Por quê? Um denário também significava suprimento das necessidades básicas de toda a família. De toda a família. Opa, eu recebi um denário. Ou seja, a minha família está suprida para mais um dia. Então, tudo isso em mente, vamos ler então agora a parábola, Mateus no capítulo 20. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, estou lendo na NVI. Então, se você vê hora terça, hora sexta, hora nona, a NVI já traduziu isso, né? Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados, primeiro esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar-se do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia.
Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí está a parábola. Entenderam agora por que eu fiz aquela pergunta logo no início? Isto é injusto, ou isso não é justo? Porque quando a gente lê essa parábola, num primeiro momento, talvez num olhar desatento, não percebendo todas as nuances desse texto, a gente tem a mesma conclusão: isso é injusto. Aqueles trabalhadores do primeiro grupo, do grupo das 6, eles têm razão no que estão dizendo. É injusto, é injusto. Mas antes de explorar, eu não sei você, mas eu, lendo esse texto, próximo slide aí, pode passar até o texto que eu li, por favor, os porquês. Eu tenho muitos porquês na minha cabeça quando eu leio esse texto. Eu quero compartilhar com vocês alguns desses porquês. Há uma pergunta que me vem na mente: por que o proprietário fez tantas viagens ao mercado para contratar esses trabalhadores? É uma pergunta. Por quê? Se o comum era ir apenas às 5h30 e contratar todo mundo para o dia inteiro, por que ele foi várias vezes lá no mercado, na praça? Outra pergunta que me vem à mente: por que ele não contrata todos os trabalhadores que precisa na primeira hora? Ou todos os trabalhadores que lá estavam na primeira hora? Outra pergunta: ele calculou mal as suas necessidades durante o dia e ele teve que voltar à praça para contratar outros? Ele não calculou bem o trabalho? Por que ele se incomoda em voltar ao mercado e contratar trabalhadores para apenas 1 hora de trabalho? O trabalho daquele dia era tão importante assim que ele teve que contratar mais trabalhadores na última hora? Por que os seus trabalhadores, aqueles últimos trabalhadores da última hora, do último grupo, ainda estavam na praça às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar a jornada de trabalho? Por que eles ainda estavam lá? Por que eles não foram para casa? Falando como a minha filha: por que eles não foram para casa, pai? Isso faz parte do brilhantismo de Jesus ao contar histórias, ao narrar histórias, ao deixar detalhes. Porque a verdade, o princípio que ele quer trazer com aquele ensinamento, numa simples história não teria tanto valor. Mas quando essas perguntas surgem do texto e a gente fica confuso, essa não é uma história comum, essa não é uma história normal. O que Jesus está querendo dizer aqui? O texto começa, a primeira frase diz assim: pois o reino dos céus. Jesus está respondendo algo, porque essa primeira palavra ele está falando de tudo aquilo que ele tratou nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, no capítulo 19, você vai ver que ele fala sobre o jovem rico. Jesus chega para aquele jovem, e aquele jovem faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? E naquela conversa, aquele jovem tinha muitos bens, ele fala: vende tudo, e o texto vai terminar dizendo que aquele jovem saiu triste, porque possuía muitos bens. E aí depois Pedro, os discípulos chegam para Jesus, ao ouvirem isso, e perguntam: neste caso, quem é que pode ser salvo? Essa era a pergunta dos discípulos. Versículo 27 do capítulo 19, e 26, Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro então lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Olha a preocupação dos discípulos, olha a preocupação de Pedro. Olha, a gente está perdido, porque a malha para te servir, para merecer algo, para participar do teu reino, é muito fina. O que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos,
Jesus está falando, vocês vão sentar comigo no trono. Fiquem tranquilos. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos e campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário. Está vendo que há uma continuação aqui. Jesus está respondendo um diálogo. Jesus conta uma história, não é do nada. Ele não vem assim, deixa eu contar uma historinha para vocês do nada. Não, Jesus sempre teve propósito em tudo que faz e fala. Então, ele tinha um propósito, falar e responder essa pergunta. Por isso ele fala, o reino dos céus, deixa eu explicar para você como é que funciona a dinâmica do reino dos céus, que não é da dinâmica da maneira que você raciocina, não é no teu padrão, não é na tua ética, não é na tua régua, não é na tua maneira de medir e olhar todas as coisas, é na maneira do reino dos céus. E deixa eu te contar como é que funciona o reino dos céus. Aliás, o reino dos céus é o domínio, a soberania de Deus na face da terra. Ele começa dizendo então, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar, tudo comum, nada de anormal nessa história, contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Até aqui já começa mostrando que o proprietário estava sendo generoso, porque era um trabalho braçal. Mas até aí tudo normal. E mandou-os para a vinha. Agora começa os detalhes. Por volta das 9, ele sai e vê outros. Depois de 3 horas do trabalho já iniciado, ele volta para a praça. Não era o comum. Não era o normal. As pessoas estavam desocupadas na praça. E ele lhes diz, vão, vocês também, trabalhar na minha vinha. Só que aqui outra coisa em comum. Ele não diz o valor. Ele diz apenas, eu pagarei a vocês o que for justo. O conceito de justiça entra novamente em cena. E Jesus diz que o proprietário disse aos trabalhadores, vou pagar para vocês o que for justo. Aqueles trabalhadores vão para a vinha trabalhar sem necessariamente saber o valor real daquilo que vão receber. Mas eles estão certos de que aquele proprietário será justo. Será justo. E eles foram, não questionaram. Não teve ninguém que falou, não, mas não dá para dizer antes? Não dá para ter um adiantamento para minha esposa já poder ir ao mercado comprar as coisas para a janta? Não teve nenhum. Eles foram. Não era comum. Na sequência vai dizer, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Ele chamou trabalhadores e falou, vou pagar para vocês aquilo que é justo. Vão trabalhar na minha vinha. E agora o mais incomum de tudo é ele sair às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora e dizendo, vão trabalhar na minha vinha. Só que ele não diz apenas isso, ele faz algumas perguntas. Por que vocês estiveram desocupados o dia todo aqui? Porque, quem sabe, na cabeça daqueles que estão ouvindo essa história, vão pensar, esses daí chegaram atrasados, esses daí foram preguiçosos. Jesus coloca esses detalhes para dizer que há uma justificativa real, legítima, para aqueles trabalhadores estarem lá às 5 horas da tarde. Como eu falei, o denário era o suprimento das necessidades básicas da família por um dia. Se eles não conseguissem trabalho, a família deles não iam ter nada. Estar às 5 horas da tarde ali é ter a esperança que eu vou trabalhar, quem sabe, por 1 hora, e quem sabe eu vou receber o trabalho de 1 hora, mas não importa o valor. O importante é que eu volte para casa com alguma coisa para suprir as necessidades básicas da minha família. Não importa se eu vou ganhar 100, não importa se eu vou ganhar 10, não importa se eu vou ganhar 1, ou não importa se eu vou ganhar centavos. O importante é que eu vou ter alguma coisa. Eu não volto de mão vazia. Era legítimo. Estar às 5 horas da tarde lá é a esperança de poder ainda trabalhar e receber alguma coisa. Não era por preguiça, não era por leviandade. Ou, perdoem a expressão, não era por vagabundagem. Estavam lá porque tinham necessidades. E Jesus, contando a história, narra que aquele proprietário fez essas perguntas. Por que vocês estão aqui desocupados? Porque é o pensamento daqueles que estavam ouvindo pela primeira vez. Por que ninguém os contratou? Porque ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou. Estávamos aqui, mas ninguém nos contratou. Ele falou, então vão trabalhar na minha vinha. E aí vem o momento do acerto de contas. O acerto de contas. E é interessante que, quando Jesus
narra algumas das parábolas, ele traz muito dos conceitos e da literatura do povo judeu. Ele traz alguns princípios que eram claros para eles. E aqui, muito daquilo que ele vai tratar, está lá registrado em Deuteronômio 24, verso 14, diz assim: não oprimam o empregado pobre e necessitado, seja ele um de seus compatriotas ou estrangeiro, que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Isso era claro na cabeça daqueles que estavam ouvindo aquela história. Porque o combinado, o mandamento para o povo judeu era pagar no final do dia tudo o que era devido. Aí mostram Jesus contando a história. Ao cair da tarde, o dono da via disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes aquilo que é devido. Pague-lhes o salário. Agora, outra coisa em comum, porque Jesus não disse que o proprietário disse apenas isso, mas fez questão de dizer como deveria ser feito esse pagamento. Comece dos últimos e depois o primeiro. Outra coisa totalmente fora do comum. Mas ele já havia repetido isso no capítulo anterior: os últimos serão os primeiros os últimos. Agora Jesus fala para pagar os últimos primeiro, e no final ele repete essa mesma expressão. O que Jesus está querendo dizer e fazer com tudo isso? Você imagina o primeiro grupo, então, de trabalhadores recebendo o seu salário. Eles chegaram 13h, eles estavam felizes da vida, porque eles estavam esperançosos, e alguém os contratou. Ele vai receber, nem que seja por 1 hora. Ele está feliz da vida com esse salário que o trabalhador vai pagar, não importa a quantia, porque ele sabe que ele trabalhou pouco. E ele vai receber. Aí o administrador olha para o proprietário, aquilo que nós combinamos. Eu imagino que até o administrador diz: você tem certeza? Sim, pode pagar. Aí ele vai para aquele primeiro grupo de trabalhadores e fala assim: 1 denário, toma aqui. Você imagina a alegria desses primeiros trabalhadores? Ou melhor, dos últimos trabalhadores, mas os primeiros que receberam, que trabalharam apenas 1 hora. Uau! Valeu a pena ter esperado. Como esse homem é bondoso, como ele é generoso. Que maravilha! Eu trabalhei apenas 1 hora, mas eu recebi o salário do dia inteiro. Que alegria, que felicidade. Dá pulos, quem sabe beija o proprietário, o administrador. Obrigado. Feliz da vida. Vai contar para a esposa que estava preocupada em casa. Quem sabe mandou um WhatsApp, não porque não tinha naquela época, né? Mas imagina, né? Mandou um sinal de fumaça, falou: ainda não recebi trabalho, não fui contratado, alguma coisa do tipo. Mas agora não, ele está feliz. Ele está feliz. Agora, você imagina a fila, os trabalhadores do primeiro grupo. Sabe que o pessoal é trabalhador braçal, mas sabe fazer conta, né? O pessoal não era analfabeto, né? Principalmente quando se fala em matéria de dinheiro, né? Se o primeiro grupo que trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, aqueles que chegaram no início do dia, que trabalharam 12 horas, vão receber... Ei, o pessoal está ruim de matemática aqui. Se o primeiro grupo, os trabalhadores que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, quem trabalhou 12 horas vai receber 12. Isso, gente. Você imagina se você está naquela fila, você olha aqueles primeiros que estão recebendo. Você fala: eita, que hoje eu tiro a barriga da miséria. É hoje, é hoje. Chega a vez, a fila anda, né? E eles começam a ver que o grupo que trabalhou às 3 também recebeu 1 denário. Eles começam a fazer: opa, tem alguma coisa errada. O grupo do meio-dia também recebeu 1 denário. O grupo das 9 também recebeu 1 denário. Quando chegam eles lá, que trabalharam o dia inteiro, recebi 1 denário. De novo aquela frasezinha, né? Isso não é justo. Isso não é justo. Puxa vida. Eles já estavam salivando, né? Pensando: hoje a gente come picanha. Não rolou. Não deu. Alguns já estão pensando em outras coisas aí, ó. De 1 ano para cá, a expressão picanha tomou outro sentido, né? Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro,
o texto vai dizer, eles esperavam receber mais, mas é lógico. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós. O Senhor os igualou a nós. Vamos fazer um momento de gramática portuguesa. Quando alguém diz assim, isso aqui é igual a isso, eu estou fazendo um comparativo. Estou comparando, estou me medindo. Eu estou olhando para a minha realidade e estou olhando para a realidade do outro. E o padrão que eu estou usando para fazer um comentário acerca do outro é o padrão que eu tenho, é o meu padrão, a minha régua. Eu mesmo, eu sou o padrão. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe por que a gente também, quando lê esse texto, a gente acha que é injusto? Porque a gente nunca se compara, a gente nunca se identifica com os trabalhadores da última hora. A gente sempre se identifica com os trabalhadores do dia inteiro. Porque se você se identificasse com os trabalhadores da última hora, você ia falar: oh, que maravilha, ele não, ele foi muito legal. Mas sabe o que a gente acha injusto? Porque a gente se identifica, a gente se coloca no lugar do trabalhador do dia inteiro. E é um hábito nosso, é um costume nosso, é um padrão nosso, a comparação. A comparação. É por isso, põe a imagem bonitinha aí do menininho, que a gente fica naquele negócio, né? Isso não é justo. A gente faz biquinho, a gente faz cara feia. E perceba, não se esqueça da primeira frase da parábola. Jesus está falando, pois o reino dos céus é assim. Jesus está falando da dinâmica, a maneira que as coisas são administradas no reino. No reino de Deus, o padrão não é o mesmo padrão que o nosso. A ética do reino é diferente da nossa ética. O jeito que as coisas são administradas, pensadas, organizadas, é diferente da nossa maneira de analisar. É por isso que, quando a gente olha um texto assim, a gente diz: isso é injusto. É injusto. O texto continua dizendo que a eles ele respondeu: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar? Agora, todo aquele peso que estava sobre o proprietário falou: peraí, vamos conversar as coisas como elas são. O que eu combinei contigo? Você combinou um denário. Eu fui injusto contigo? Eu te paguei a menos, te paguei a mais, ou aquilo que foi acordado? Não. Aliás, quando você foi contratado e eu te ofereci um denário, quem que ofereceu? Foi o senhor, o proprietário. Então, você me exigiu alguma coisa? Não. Você tinha condições de exigir? Não, até porque as terras não eram deles. Mas ele contratou mesmo assim. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que eu dei a você. Eu não tenho direito. A gente gosta muito de fazer comparações, a gente se mede com o outro, a gente tem inveja, ciúme, e a gente gosta de falar de direitos, né? Aliás, nos nossos dias é uma palavrinha que está muito em alta, né? A gente gosta de falar de direitos. Só que os direitos no reino são diferentes dos nossos, a maneira que a gente administra e pensa, avalia. Eu não tenho direito, mas aqui Jesus coloca o proprietário até raciocinando da mesma maneira que aqueles estavam raciocinando. Você quer raciocinar nesse nível? Então deixa eu te fazer uma pergunta no mesmo nível que o seu, e você vai ver que até no mesmo nível que o seu, no mesmo padrão que o seu, você é incoerente. Você não está sendo incoerente no meu padrão, você está sendo incoerente no teu padrão. Isso é uma pegadinha dura, né? Porque a gente é incoerente no nosso padrão, né? A gente gosta de se colocar como régua, mas nem mesmo na nossa régua, no nosso padrão, a gente é perfeito. A gente gosta de se medir e medir o outro a partir de nós mesmos, mas nem na nossa medida a gente é referência de excelência. E ele fala: você quer raciocinar? Vamos lá. Então, eu não tenho o direito de fazer o que é meu, o que eu quero com o meu dinheiro? Eu faço o que eu quero. Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Aqui na NVI já foi traduzido, mas no original, e talvez na tua versão, vai estar escrito:
Ou o teu olho é mau, porque o meu olho é bom. Está falando dos olhos. Isso era muito claro também na lei. Ter um olho bom era ser generoso. Ter um olho mau é ser mesquinho. Ou você está com o olho mau, você está com inveja, porque eu tenho um olho bom, eu estou sendo generoso. Essa pergunta expõe a linha egoísta da natureza humana. Os trabalhadores das 6 receberam exatamente o que mereciam, mas eles foram ciumentos, eles olharam para o outro, eles olharam para o que o outro estava recebendo, eles gostariam de ser igualados, eles gostariam de receber a mesma coisa, eles gostariam de ter os mesmos direitos, eles gostariam de ter recebido as mesmas bênçãos. E assim é com a gente olha para a vida dos outros, né? E eu acho linda e maravilhosa a dinâmica da igreja, porque ela nos molda. Quando o irmão conta uma experiência, conta uma bênção, e a gente não consegue se alegrar com aquilo, porque aquilo nos fere, porque quem sabe lá no meu íntimo eu estava esperando receber a mesma coisa, a gente dá aquele sorriso amarelo. Que bênção, irmão. Estou tão feliz por você. Mas no fundo, a gente está com ciúme. E no fundo, da mesma maneira que esses homens não foram falar com o administrador, foram falar com o proprietário. E o proprietário, a gente já percebeu aqui, é figura de Deus. A gente fica com Deus, a gente questiona. Por que Deus está agindo de maneira diferente comigo? Por que eu estou orando há mais tempo e não recebi? Por que outros que nem estavam orando receberam e eu que estou orando não recebi? Deixa eu fazer um parênteses rápido. Por 6 anos, aproximadamente, nós oramos por filhos. Casamos, depois de 2 anos de casamento, aqueles planos humanos, né? Finitos. Falei, gatinha, nos acertamos e tal, depois vamos desfrutar desses 2 anos de uma vida de casal solteiro, né? Casal sem filhos. E depois de 2 anos, vamos começar, né, a encher os bancos do carro, né? A Sara queria ter uma Kombi. E eu falei, não, vamos devagar, né? A Kombi, né? Mas, enfim. E 6 anos se passaram. 6 anos orando. 6 anos se alegrando com outros que, pastor, vamos ser pais. E eu pulava junto, que bênção. E chegava em casa, falava, gatinho, temos outra família que serão pais. Irmãos, eu não vou contar para vocês que foi sempre fácil não me alegrar com a alegria dos irmãos, mas olhar para nós, um para o outro, e nos perguntarmos, quando será a nossa vez? Quando será a nossa vez? Passa 1 ano, passa 2, faz tudo que é tipo de exame, e nada. Daqui a pouco vem um pastor, olha, ora por nós, por quê? Nós vamos ser pais, mas a gente não estava planejando, nós não queríamos. Aí eu falo, ok, Deus, a gente quer muito, mas o Senhor deu para eles, errou o endereço, né? Corrige, talvez precisa dar uma atualizada no GPS, porque éramos nós que estávamos pedindo, não eles. A gente se mede, a gente se compara, a gente não consegue se alegrar com a bênção do irmão, a gente quer a mesma coisa que Deus faz com os outros. A Bíblia vai falar da multiforme graça de Deus, é multiforme. Tem muitas formas. Deus não é obrigado a agir sempre da mesma forma. Deus curou pelo menos 2 cegos na narrativa dos evangelhos. Jesus vai lá e toca e fala para se lavar. O outro, Jesus cospe no chão. Me perdoe quem tomou café. Cuspiu no chão e mandou esfregar nos olhos. Eu fico imaginando, e o que cuspiu no chão e esfregou nos olhos foi o primeiro, né? Eu fico imaginando o segundo. Ou melhor, foi o segundo, né? O primeiro foi aquele que Jesus tocou, o segundo foi o do cuspe. Eu fico imaginando aquele que Jesus estava lá, daqui a pouco aquele barulho, né? Me perdoe, mas só para vocês entenderem, aquele barulho, cospe e tal, faz uma laminha ali, e fala, põe no olho. Foi Jesus, não dá para fazer a técnica do outro? Aquele que só tocou e tal, não precisa nem se sujar. A gente se compara, a gente se mede. Aqueles trabalhadores estavam fazendo a mesma coisa. Sabe qual é o nosso grande problema? Tem um slide aí. O nosso conceito de justiça é que é o grande problema. O nosso conceito de justiça é que é o grande problema. Aquilo que a gente acha que é justo é que é o problema. E Deus não é justo pelos padrões que nós criamos.
Deus é somente justo se Ele fizer isso aqui. Deus não é aquele que a gente determina e encaixa Ele dentro do meu padrão. Deus não é alguém que a gente encaixa e coloca Ele dentro de uma caixa. Deus é soberano. E isso traz alguns problemas que eu quero trabalhar rapidamente com vocês. Alguns problemas. O próximo slide. Tem vários, aliás, né? Na nossa sociedade hoje, não é muito diferente daquela sociedade. Fala-se muito, por exemplo, de meritocracia. Isso está muito em alta, né? A meritocracia. Eu não tenho nenhum problema com a meritocracia, mas eu também não sou a favor dela. Tem que se entender do que a gente está dizendo. Mas na maior parte das vezes, é um conceito de justiça equivocado, onde a régua somos nós mesmos. Onde a gente diz e a gente elimina um conceito maravilhoso que existe no Evangelho, chamado graça, favor imerecido. Quando a gente trabalha somente a meritocracia, fez por merecer, a gente elimina. Quando a gente diz assim, aqueles comentários, né? A gente faz algum trabalho, a gente coloca num post assim embaixo, assim, alguns vão dizer que é sorte. O que a gente está querendo dizer com isso, gente? Que não foi sorte, foi o quê? Trabalho, fruto do meu esforço, mérito. Quando a gente começa a medir um ao outro, olha, eu tenho isso aqui porque eu fiz. A gente eliminou o conceito de graça, de soberania de Deus. A gente eliminou por completo, jogou no lixo. Eu sempre digo, por que Deus nos fez? Eu nasci em Santos, São Paulo. Por que Deus me fez nascer em Santos, São Paulo, na região sudeste, em São Paulo? Uma das regiões mais ricas, mais prósperas do Brasil, da América Latina. E não me fez nascer, quem sabe, em alguns lugares mais remotos, em lugares tribais. Eu não sei, gente, eu não consigo explicar a soberania de Deus e os porquês. É por isso que eu levanto as mãos para os céus e agradeço. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer por onde. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Eu não estou dizendo que você não tem que se empenhar. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar, sair de casa às 5h30, 6 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde para receber o seu denário. Mas lembre-se que até o final do dia, se você recebeu o teu denário, se alguma concretização veio através do teu esforço, lembre-se que apesar de tudo, foi Deus, foi graça, foi graça, foi graça, foi graça. Pais, trabalhem mais a graça na educação dos teus filhos. Que eles não sejam criados pela meritocracia. Que a partir da tua casa, o conceito de graça prevaleça. E explique se for necessário. Olha, aquilo que você fez não merecia. Isso não é um pagamento, isso não é a retribuição, isso não é a recompensa pelas tuas atitudes. Porque seria impossível. Mas isso é graça. Que ótima maneira na educação dos filhos de fazer isso. Mas a gente escolhe sempre o contrário. Se você passar de ano, tá. Se você fizer aquilo, você vai receber aquilo. E a gente educa e acostuma as pessoas a fazer por merecer. E são essas mesmas pessoas que vão olhar um texto como esse e que vão olhar a graça de Deus se manifestando na vida de tantas outras pessoas e vão olhar para elas mesmas e vão dizer, é injusto, porque eu fui educado assim, minha mãe e meu pai me educaram em casa, se eu fiz, eu tenho que receber, porque eu mereço. São essas, que não vão conseguir olhar para a vida da maneira correta, porque cresceram nesse ambiente de meritocracia. Está vendo como é danoso? Não dá para falar, senão eu falaria a manhã inteira sobre meritocracia. Comparações. Pare de se comparar, de se medir. Pare de você mesmo se tornar a régua. Marta e Maria. Jesus, olha, a Maria está lá. Ela devia estar aqui como eu. Porque isso aqui quer receber bem as pessoas em casa. O que Marta está fazendo? Ela está medindo Maria por ela mesma. A gente mede as pessoas assim. Eu faço.
Eu tenho trabalhado, eu tenho servido na igreja, eu tenho cargos, eu tenho os ministérios, eu sou envolvido, eu mereço. A gente vai fazer. Ainda no final, seremos servos inúteis, se não for a graça nos alcançando. Ciúmes, como a gente tem ciúmes uns dos outros, conceito de justiça equivocado, inveja, egoísmo, ingratidão. Olha para aquilo que tem, já não é suficiente, não é o melhor. Foi aqueles trabalhadores, eles não estavam contentes. Aquilo que eles receberam era igual àquilo que os outros receberam. As necessidades básicas da família desse primeiro grupo era a mesma que ia ser suprida as necessidades básicas do último grupo. Olha para o céu, levanta as mãos para os céus e diz: obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi aquilo que é suficiente para a minha família. Não, eu preciso olhar para o outro e dizer: eu quero mais. Ingratidão, expectativas irreais. Eles estavam na fila e esperavam receber mais. Ou seja, até a maneira que nós olhamos para Deus, eu que criei. A bênção de Deus para a minha vida, fui eu que descrevi, fui eu que pensei. Deus será justo se Ele me der isso. Outro parênteses, as nossas orações são um pouco assim, né? A gente não sabe orar, como Jesus falou, vocês não sabem orar. E é verdade, a gente não sabe orar. Sabe como é que é a nossa oração? A gente diz para Deus o que Ele tem que fazer. Deus, aí a gente começa a dizer: se o Senhor fizer isso, se o Senhor mudar aquilo, se aquele dia acontecer isso, se tudo der certo, olha, vai ser perfeito. Então não esquece do que eu falei, hein, Jesus? Deixa eu falar de novo. Se o Senhor fizer isso, a gente repete, né? Várias vezes durante o dia, durante a semana. E aí no final ele fala: em nome de Jesus, amém. Que a gente está dizendo assim: Jesus, é isso aqui que o Senhor tem que fazer. Não esquece, hein? Às vezes a gente até escreve, né? Aí fala: Deus, é isso aqui. Não esqueça da minha calói, né? Comercial antigo. As nossas orações são assim. A gente não sabe orar, gente. A gente não sabe orar. Primeiro, como se Deus não soubesse o que eu necessito. Ele precisa de um lembrete. Gosto do C.S. Lewis, em um dos momentos onde ele está conversando, na narrativa, dois personagens, não me vem à mente agora, do primeiro livro, onde eles estão conversando, e vai na figura de Jesus, e ele vai falando: olha, ele sabe, mas se ele sabe o que ele tem que dizer, porque ele se agrada quando você conversa com ele e fala sobre o que você pensa, as suas necessidades, porque é um diálogo, não porque ele não sabe, não porque ele precisa ser lembrado, mas porque ele se agrada desse diálogo. É relacionamento. Eu oro não para obter coisas de Deus, eu oro para desfrutar da presença de Deus, que me dá aquilo que eu preciso. A gente mudou tudo. Expectativas irreais, direitos, já falei. E o pior de tudo, a gente transforma Deus como meu devedor. Deus agora é obrigado a me dar aquilo que eu preciso. Deus é obrigado a me dar aquilo que eu preciso. Porque eu fiz. Eu trabalhei, eu saí de casa às 5h30. 6 horas eu estava naquela vinha. Trabalhei até às 6. Ele tem que me dar o que é meu de direito. Deus é meu devedor. Inverteu, né? O proprietário, o senhor e o servo. Inverteu. Próximo slide. Há um provérbio aqui. Termina. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele repete o mesmo verso do último verso do capítulo anterior, e também na forma que ele fez o pagamento dos seus funcionários. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Conversando essa semana com alguém, comentei que iria trazer esse estudo pela manhã, no domingo, e ele falou assim: Luiz, sabe como isso é possível? Numa corrida, numa maratona, imagina uma maratona, sabe como é possível os últimos serem os primeiros serem os últimos? E eu falei: não. Eu já estava estudando, né? Maluco. Ele me deixou confuso. E continuamos a conversar. Ele falou: calma. Aí depois ia se despedir. Eu falei: não, calma aí, cara, você me deixou confuso. Como em uma maratona é possível, em uma corrida, o último ser o primeiro ser o último?
Aí ele falou, você não entendeu? Eu falei, não. Eu sei que vocês também curiosos, né? Semana que vem eu conto. Não, estou brincando. Vou contar para você almoçar hoje, dormir. Né? Se todos os corredores, maratonistas, atletas estiverem perfilados na linha de chegada e todos chegarem ao mesmo tempo, o primeiro é o último é o primeiro, não faz diferença. Todos chegaram ao mesmo tempo, todos chegaram da mesma forma. Isso é o Evangelho, gente? Sabe uma das coisas maravilhosas da ceia? Não existe um pãozinho maior para quem é mais espiritual, um pedacinho, um tiquinho para quem é menos espiritual. A mesa que fala do Evangelho fala assim, todos são carentes e necessitados das mesmas coisas. Todos são iguais perante a mesa do Senhor. Diante do Evangelho, diante do sumo, que é o Senhor, todos são iguais. Todos chegam da mesma forma. Por isso não importa quem chegou em primeiro ou quem chegou antes, todos chegaram iguais. Ele me arrepiou quando ele falou isso. É isso que eu vou contar lá no final. Há um propósito. O propósito de Jesus com essa parábola foi confrontar as percepções egoístas, invejosas e confusas dos discípulos. Infelizmente, eles não entenderam ainda. Como eu espero que todos nós tenhamos entendido. Sabe por quê? Porque nos versos seguintes, a mãe de Tiago e de João, chega para Jesus e fala assim, Jesus, quero te pedir uma coisa. Fala aí, dona Maria. Então, será que lá no teu reino você pode colocar um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda? No texto de Marcos vai narrar que eles mesmos é que chegaram para Jesus. Deixaram até Pedro, porque Jesus tinha o trio maravilha, né? Pedro, Tiago e João, que rendeu até música, né? Pedro, Tiago, João, seu Baquinho. Então, eram os três. Deixaram Pedro de fora. Falei, esse daí está arrumando muita confusão, vamos deixar ele de fora. Tiago, João, vamos lá, nós dois. Chegam para Jesus e falam, Jesus, queremos pedir um negócio. Não dá para ter um na tua frente, né? Porque senão vai atrapalhar a visão das pessoas. Não dá para deixar atrás porque ninguém vai ver. Então, as duas posições mais legais são a direita e a esquerda. Que tal, hein, Jesus? Um fica à direita e à tua esquerda. Eles não entenderam ainda o conceito. Mas ele queria trabalhar isso. Trabalhar esse conceito invejoso, egoísta dos discípulos. E alguns princípios, e aqui pode passar tudo aí, a salvação, ela é imerecida. Outro princípio que a gente aprende nesse texto, Deus concede a mesma graça abundante a todos que seguem a Cristo. A salvação é iniciativa de Deus. Deus continua a chamar trabalhadores para o seu reino. Deus chama os pecadores e não autossuficientes. Deus é soberano na realização da salvação. Ele faz o que Ele quer, como lhe apraz. Deus cumpre a sua promessa. Deus sempre dá mais daquilo que a gente merece. Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar a sua graça. Princípios que podemos aprender. Eu gosto muito dessa frase que vem a seguir. Gratidão transforma o que temos em suficiente. Se aquele primeiro grupo, dos primeiros trabalhadores, tivessem se lembrado disso. A gratidão transforma aquele denário em suficiente. Aquilo que eu tenho é suficiente. Se a gratidão transbordar do meu coração, eu não vou precisar de mais nada. Até porque aquele que tem Jesus não tem falta de nada. Eu tenho aquilo que eu mais preciso nessa vida, Cristo. E Cristo, como um plus, me dá todas as outras coisas, inclusive aquelas que eu acho que me dá prazer e contentamento, que não é, que é o próprio Senhor. A gratidão transforma o que eu tenho em suficiente. Por último, e a graça? O que é a graça? A graça é generosa. A graça é generosa. A gente não explica. Não há uma explicação porque aquele proprietário quis dar a mesma quantia a todos, a não ser ele quis assim. E está ótimo, porque a graça é generosa. Eu quero ser generoso. Eu quero ser generoso.
é maravilhosa, é escandalosa. É escandalosa. Né? A gente olha um texto assim e fala, que escândalo! É isso mesmo. Mas não merece? É isso mesmo, não merece. É por isso que eu acordo todos os dias, levanto minhas mãos para o céu e digo, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Não mereço. O Senhor me conhece, mas obrigado. É escandaloso, é surpreendente, é incompreensível, é implacável, é imerecido, é impressionante, é ousado. Essa é a graça. Mas existe uma coisa que a graça não é, e que talvez a gente é levado a pensar. A graça não é injusta. A graça não é injusta. Ah, sim, porque deu. Há um personagem nessa história que é o mais esquecido, o menos comentado, porque ele aparece tão pouco, mas ele faz o papel. É o administrador, aquele que faz o pagamento. E na parábola, na figura, na imagem do proprietário sendo Deus, os trabalhadores sendo nós, o denário sendo a salvação, as bênçãos de Deus celestiais em Cristo Jesus, a vinha sendo a nossa vida. Administrador, quem é? É aquele que paga. Quem é que pagou o preço para que você recebesse o que você recebeu e recebe? Quem é que pagou o preço? É o administrador. A graça não é injusta. A graça não é injusta. Porque Cristo expiou, pagou o preço para que nós recebêssemos a bênção. Então não foi injusta, porque senão Deus seria injusto. Deus foi justo. A diferença, a vitória, a alegria, é que o preço não fui eu que paguei. Foi Cristo. O proprietário fala assim, administrador, vai lá pagar o preço. Vai lá pagar, vai lá pagar. Aquilo que nós combinamos, pague. E ele paga, cada um, da mesma forma. O sangue que ele verteu por cada um de nós foi igual. O denário foi o mesmo. Diga, meu irmão. É. Vamos lá. Às vezes eu também não tenho explicação para muita coisa, meu irmão, a não ser dizer que Deus é gracioso. Que Deus é gracioso. Que Deus é gracioso. Deus é bom. A igreja é dele. Os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Mas Deus retribui a cada um não conforme o que merecemos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não me dá aquilo que eu mereço. Aqueles trabalhadores estavam equivocados, como algumas vezes eu e você estamos, porque nós queremos exigir de Deus aquilo que a gente merece. Não faça jamais essa oração. Porque se você fizer essa oração, você está pedindo automaticamente de Deus a condenação. Não clame por justiça, clame por graça e misericórdia. Vamos orar.